começando pontualmente, dá tempo de ver mais intensamente o assunto e ainda tem um debate no final, né? Posso começar, então? Pode. Eu só queria, antes, agradecer a audiência de todos, agradecer a sua presença, Fred. Obrigado por vir. Esse período de pandemia terminou gerando essa iniciativa que tem sido boa, né? Já tivemos aqui o Antônio do Passo Cabral, que está aqui conosco, então, agora assistindo, quer dizer, está em todas, né? Você também. A professora Capelo já falou para a gente, a professora Tereza, agora você. Temos aí já uma sequência boa, o professor Miguel Teixeira de Souza, o próximo, depois Daniel Mitidiero. Ontem, Marcelo Abelha confirmou, vai participar conosco, falar sobre a adjudicação. Enfim, terminou virando um projeto interessante do nosso programa de pós-graduação. E, enfim, queria agradecer vocês. Estamos os três, né? O tema que Fred vai tratar hoje, para quem não sabe, é objeto de um livro que escrevemos juntos, eu, Fred Cabral. E os três estão aqui presentes, então pode ser interessante termos um debate no final. E é isso. Queria agradecer que você está aqui conosco, aí Murilo mostrando o livro. Queria agradecer... Como é que você consegue mostrar o livro e o livro não ficar ao contrário? É porque é no celular que fica ao contrário? Porque o próprio Zoom inverte. Ah, o próprio Zoom inverte? Você vê invertido, mas as outras pessoas não veem, não. Então é isso. Eu queria agradecer a sua presença, parceria de sempre. E a palavra é sua. Manda a brasa aí. Beleza. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Léo, é um prazer e uma honra participar do seu grupo de pesquisa num tema que, a mim particularmente, é bastante caro. Veja, eu vou estabelecer algumas premissas aqui de raciocínio da exposição para tentar tornar a exposição um pouco mais... Fred, desculpa te interromper. Diga. Eu quero registrar a presença da professora Maria José Capelo, que está aqui nos prestigiando. Que maravilha, professora. Um grande prazer tê-la aqui. Na hora do almoço, né? Na hora do almoço, aí em Portugal. Eu acho mais ou menos isso, né? Deve ser meio-dia lá. Olha ela aí, olha ela aí. Obrigado, professora, por estar aqui conosco. Então, eu acho que é melhor o pessoal desligar os microfones, né? Você acha que você não Então, retomando, esse tema é um tema que me é muito caro, desde sempre, desde que eu comecei a escrever sobre o processo. Basta ver que em 2001, eu era mestrando, eu publiquei um texto na Gênesis sobre o princípio da adaptabilidade do procedimento. Então, veja que isso algo que me toca desde as origens da minha produção intelectual. E sobre ele eu venho pensando já há muito tempo. Porque falar em flexibilidade é falar do modo como um procedimento, tanto a organização dos atos e das situações jurídicas processuais, ele serve àquilo que está sendo demandado. Então, o procedimento ele pode ser um procedimento mais ou menos flexível. Tão menos flexível, tão mais rígido, né? Tão mais rígido. Então, há essa dicotomia, essa dualidade, rigidez, flexibilidade. O procedimento organizado de um jeito que não pode se adaptar às circunstâncias do caso, ele é um procedimento tido como rígido. Procedimento que pode ir se ajustando e se moldando às peculiaridades do caso é considerado um procedimento flexível. E a gente, pelo menos a minha geração de processualistas brasileiros, ela foi educada a pensar muito pouco sobre flexibilidade. Nos anos 90, isso não era uma preocupação. Tanto que a rigidez do procedimento era quase que um dogma da geração que me formou.
Basta ver que vejam a discussão que havia naquela época. Talvez Cunha e Cabral se lembrem, Pedro Henrique também. Se o procedimento sumário era obrigatório ou não. A discussão é se você estava com o procedimento ordinário, se o juiz podia converter para sumário e vice-versa, se isso gerava nulidade do processo. E você imagine o nível, veja o tipo de problema que se discutia naquela época. Se sumário e ordinário eram obrigatórios e se havia e se poderia haver nulidade do processo pelo uso indevido do procedimento. Sucede que o tempo foi passando e aí a nossa geração começou a tentar trabalhar isso de outra maneira. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar pela perspectiva do direito brasileiro atual. Eu não vou fazer uma história da flexibilização, da discussão sobre flexibilização, porque isso, nesse momento aqui, eu acho que não é o caso. Eu vou falar sobre o direito brasileiro atual. Como é que a gente pode ver a flexibilização no direito processual brasileiro hoje? E para compreender a flexibilização, o único passo atrás que eu vou dar é falar sobre o princípio da adequação. O princípio da adequação, que é um princípio que não constava dos cursos e dos manuais de processo que formaram a minha geração. A minha geração é Humberto Teodoro, Vicente Greco, Moacir Amaral Santos, Hernani Fidelis e Ovídio um pouco, não muito, mas um pouco. Esses manuais, eles não falavam no princípio da adequação. O princípio da adequação, ele era algo que você tinha que buscar em artigos, em algumas reflexões muito incidentais. Ele não aparecia numa obra sistemática, não aparecia numa obra didática, o que acabava dificultando bastante a compreensão. Eu me lembro bem disso, porque, como eu disse a vocês, nesse texto de 2001 que eu escrevi, que é sobre... Veja o título do texto. É sobre 2 importantes e esquecidos princípios do processo. O título do texto era sobre 2 importantes e esquecidos princípios do processo. Os princípios da adequação e da adaptabilidade. Naquela época, eu ainda distinguia adequação e adaptabilidade. Adequação feita pelo legislador e adaptabilidade feita pelo juiz. Era o que eu dizia àquela época. Então, isso também comprometia bastante o desenvolvimento da ideia de flexibilidade. Porque se você não partia do pressuposto de que há uma dimensão do devido processo legal fundamental, que é a dimensão que impõe que o processo seja, para ser devido, adequado, um processo, para que seja considerado devido, ele precisa ser adequado. Portanto, é um subprincípio do devido processo legal. A falta de desenvolvimento desse subprincípio do devido processo legal comprometia muito os estudos sobre flexibilização. E aí aconteceu de eu, em 98 ou 99, eu ter tido acesso ao livro Formalismo no Processo Civil, de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que foi a tese de doutorado dele. Esse livro foi um livro que, como eu disse, eu era recém-formado, já era professor de processo, foi um livro muito impactante no início da minha formação intelectual. Um livro que abria uma série de perspectivas, para mim, então, novas. E uma dessas perspectivas, que consta no Formalismo do Processo Civil, é o princípio da adequação, que ele trabalha resgatando um texto de 1976, publicado numa revista obscura, que é o texto de Galeno Lacerda sobre o princípio da adequação. Esse texto foi resenhado pelo professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que é um discípulo de Galeno Lacerda, e eu descobri esse texto ali. E fui atrás do texto, consegui o texto. E fiz uma resenha do texto. E incorporei nesse artigo que eu publiquei, de 2001, e depois incorporei ao meu curso. Se vocês perceberem, o meu curso, desde a primeira edição, na parte dos princípios do processo,
já trabalha o princípio da adequação. Salvo engano, talvez eu tenha sido o primeiro a incorporar o princípio da adequação dentro de uma obra sistemática, dentro de uma obra didática, desenvolvendo essas ideias. E nesse texto de Galeno Lacerda, há 2 pontos que me parecem muito importantes, que eu gostaria de registrar. O primeiro, que ele diz uma frase um pouco enigmática, ele não desenvolve essa frase, ele fala tipo Ponte de Miranda, ele lança a ideia, mas não desenvolve. Você que reflita sobre ela. Que é uma ideia muito forte para mim, na minha forma de pensar o processo. Quando ele diz que o princípio da adequação é o que justifica a existência de uma teoria geral do processo. Olha essa frase de Galeno Lacerda. O que justifica a existência de uma teoria geral do processo é você supor que o processo é regido pelo princípio da adequação. E veja que essa frase faz todo sentido. Quer dizer, eu só posso desenvolver uma epistemologia do processo que sirva a qualquer tipo de processo se eu compreender que cada processo vai se estruturar de acordo com as suas peculiaridades. Quer dizer, eu reconheço neles uma identidade de gênero, portanto, um conjunto de características comuns que me permitem teorizar sobre eles, mas eu assumo como premissa de que cada um deles vai se organizar de acordo com suas peculiaridades. Então, essa frase é uma frase muito potente, e que, se bem compreendida, poderia, por exemplo, fazer com que os processualistas penais brasileiros não cometessem o erro que cometem de se contrapor à teoria geral do processo sob o fundamento de que processo civil e processo penal são coisas distintas. Mas é evidente que são coisas distintas. Mas isso não impede que você dê um passo atrás e faça uma epistemologia sobre isso. E a segunda coisa que me parece muito boa do texto de Galeno Lacerda, e eu vou fazer aqui uma reflexão que eu não sei nem se meus colegas Cunha e Cabral, que escreveram comigo o livro, concordam com isso. Mas é uma reflexão que eu realmente tenho. Essa contribuição que eu vou falar agora de Galeno Lacerda é até agora insuperada. Ninguém se preocupou mais com isso. Ele colocou isso que eu vou dizer agora. Isso, para quem estuda o tema, é um dado e ninguém se preocupou em desenvolver. Que contribuição é essa que está nesse texto de Galeno Lacerda? Ele sistematiza o que ele chama de critérios de adequação. Ou seja, o processo para ser adequado, ele é adequado de que forma? Quais são os critérios que ele deve observar para que um processo seja considerado adequado? E Galeno Lacerda, ele disse que o processo, para ser adequado, ele tem que observar 3 critérios. Ele tem que ser adequado objetivamente, ou seja, adequado de acordo com o seu objeto, o direito tutelado, o objeto litigioso. Então, é a adequação mais evidente, assim, a mais clara de se perceber. Por isso que existem procedimentos especiais, foram criados com nomes específicos, né? Isso é uma tentativa de você adequar o procedimento àquilo que está sendo tutelado. Por isso que a execução de alimentos é diferente da execução comum, que a pretensão alimentícia exige um tratamento diferenciado. Então, a adequação objetiva é a mais evidente. A segunda é a adequação subjetiva. Você tem que adequar o processo aos sujeitos que vão processar, que estão se valendo do processo. Por isso, por exemplo, que há regras que protegem o réu, há regras que dão tratamento diferenciado ao poder público em juízo. Perceba que são ajustes de adequação feitos em razão do sujeito e não em razão do objeto. E o terceiro critério de adequação é a adequação teleológica. Quer dizer, o ato do processo e o próprio processo deve ser adequado aos seus fins. Por isso que as oportunidades de debate, por exemplo, na execução, são menores do que no processo de conhecimento. Por isso que os juizados especiais, que têm por finalidade dar um processo mais rápido, menos formal, ele é um procedimento criado para restringir intervenções de terceiro, restringir recursos. São ajustes feitos para tentar adequar aquele processo à sua teleologia. Então, essa tripartição dos critérios de adequação, uma grande contribuição de Galeno Lacerda, desse texto. E até hoje, pelo menos eu não me lembro de alguém que tenha desenvolvido isso para identificar outros critérios, por exemplo, um quarto, um quinto, um sexto critério de adequação, ou até mesmo refletir sobre esses critérios. É uma construção muito útil, resolve boa parte dos problemas, ajuda muito quando se pensa em adequação, e está aí até hoje. Está aí até um desafio para quem quiser
quem quiser desenvolver alguma tese, tentar buscar, tentar pensar sobre isso. E é interessante como os anos 00 e o século XXI, né, o tema voltou com toda a força. A obra de Carlos Alberto Tavares de Oliveira contribuiu com isso. A própria tese de doutorado de Bedak, Direito e Processo, também ajudou. Também ajudou um pouco, ainda que em menor escala. Mas entrou nessa vibe doutrinária de se pensar um pouco sobre adequação. Os trabalhos de Marinoni, sobretudo quando saiu até a primeira edição do Teoria Geral do Processo de Marinoni, que é de 2006, ele trabalha muito fortemente com adequação, só que em outro sentido. E essa história vai se desenvolvendo, até, por exemplo, um jovem, mais jovem processualista, hoje não tão jovem, como Guilherme Pérez, escreveu uma dissertação de mestrado sobre o princípio da adaptabilidade do procedimento. Então, esse tema é um tema que ficou aí quicando no pensamento brasileiro muito fortemente nesse século XXI. Pois bem, estabelecendo essa premissa, vamos tentar sistematizar o tema da flexibilização. A flexibilização do processo ela pode ser vista por três perspectivas. Uma flexibilização legal, uma flexibilização judicial e uma flexibilização convencional. Então, você tem três perspectivas. Eu vou, curiosamente, fazer uma inversão disso. Normalmente, quando se falava em flexibilização, só se falava na flexibilização legal. Ou seja, o legislador, ele já apresenta previamente as hipóteses em que se admite algum tipo de ajuste, algum tipo de flexibilização do processo, de adaptabilidade do processo. O próprio legislador se antecipa e tenta criar caminhos de adequação caso a caso, mas criados por ele já previamente. Um exemplo para vocês perceberem. Quando o legislador, em 73, no Código 73, criou o julgamento antecipado, isso é uma técnica de flexibilização legal revolucionária para a época. Porque o procedimento ele era previsto para ter postulação, saneamento, instrução e decisão. Esse era o procedimento firme, rígido. Vem o legislador de 73 e diz, olha, em alguns casos você pode abreviar o procedimento tirando a fase de instrução. E aí cria o julgamento antecipado, que é uma forma de adequação do processo a uma circunstância daquele caso. É um caso que não precisa de fase instrutória. Então podemos fazer uma ablação do procedimento por uma regra legal de flexibilização. O próprio Galeno Lacerda, quando escreve em 76 e pensa em adequação, ele só pensa na adequação legal. Na adequação legal, e essa adequação legal poderia trazer hipóteses de flexibilização legal. Um exemplo muito conhecido, bobinho, mas bem conhecido, é o velho exemplo da ação rescisória do Código 73, que o Código de 2015 mantém, que é aquele que diz que o relator da ação rescisória pode definir o prazo da contestação, colocando como mínimo de 15 dias. Então, veja, é o legislador já autorizando que o juiz observe num caso concreto, ele possa fazer um ajuste. Então, a flexibilização legal, ela é muito importante, mas é apenas o primeiro passo. Vem o século XXI e se começa uma discussão muito forte sobre se o juiz ele pode flexibilizar fora das hipóteses legais. Ou seja, se o ajuste procedimental feito caso a caso, à luz de peculiaridades do caso, como igualdade, como contraditório, é um dever judicial inerente ao devido processo legal.
Ou seja, se o juiz tem que, quando observar que determinada regra processual, para aquele caso, é uma regra inadequada, ele afasta a regra processual daquele caso e constrói uma regra adequada para o caso. Se esse método de atuação judicial seria permitido pelo direito brasileiro. A isso se chamou princípio da adaptabilidade, ou o princípio da adequação judicial do processo. O princípio da adequação caso a caso, do ajuste fino, da sintonia fina feita caso a caso pelo juiz. Eu, nesse meu texto de 2001, sou um entusiasta disso e já defendia isso. Embora dissesse que, naquela época, que o próprio legislador já dava apontava em alguns momentos essas autorizações de ajuste judicial do processo. Marinoni, em 2006, como eu disse, no livro de Teoria do Processo, aí ele explodiu, ele realmente desenvolveu pela teoria dos direitos fundamentais um dever de adequação judicial caso a caso, dizendo Marinoni, naquele texto dele muito conhecido, depois foi incorporado ao livro, de que o direito de ação, o direito de provocar a jurisdição, tinha que ser compreendido como um direito de uma ação adequada. Uma ação adequada exige a construção de um procedimento adequado caso a caso. Um procedimento adequado caso a caso. Marinoni foi claramente inspirado pela legislação portuguesa. A reforma portuguesa nos anos 90, ela consagrou o princípio da adequação formal. O princípio da adequação formal, que é a possibilidade de um juiz fazer ajustes caso a caso. Esse princípio da adequação formal influenciou Carlos Alberto no livro dele, fala disso. Me influenciou também, eu menciono isso nesse texto de 2001. Influenciou Marinoni, que nessa época estava muito entusiasmado com a teoria dos direitos fundamentais e tentou reconstruir essa teoria da ação. E o negócio começou a pegar. Essa ideia de o juiz poder, a partir do devido processo legal, construir, ou melhor, constatar a inadequação de regras processuais no caso, afastá-las e construir uma solução processual ajustada ao caso, ela começou a pegar. Começou a pegar de tal modo que no Pronto. No projeto de novo CPC, para ser mais preciso, no anteprojeto, que é de 2009, se reproduz no anteprojeto de CPC a previsão do Código Português, criando uma cláusula geral de adequação do processo pelo juiz. Isso está no anteprojeto do CPC. Quando o anteprojeto virou projeto e começou a tramitar no Senado, esse dispositivo virou o campeão de emendas supressivas. Nenhum dispositivo foi mais combatido na versão primeira do projeto do CPC do que essa cláusula geral de negociação. Cláusula geral de adequação do processo pelo juiz. Seria impossível passar isso. Então, o que aconteceu no código? O código, durante a tramitação, saiu essa previsão de adequação, essa cláusula geral de adequação pelo juiz, tal como havia no Código Português, saiu, mas outras coisas entraram. Que dão um poder de adequação pelo juiz. Primeiro, o inciso 6 do artigo 139, que todos conhecem, que permite que o juiz inverta a ordem de produção de provas e dilate os prazos processuais. Esses dois ajustes procedimentais feitos pelo juiz foram expressamente consagrados no inciso 6 do 139. Isso a galera aceitou. E aí entrou. O segundo é o artigo 7º. O artigo 7º, parte final, um dispositivo pouco trabalhado ainda pela doutrina brasileira,
pelo menos a minha impressão, daquilo que eu leio, o artigo 7º, parte final, diz que cabe ao juiz o dever de zelar pelo efetivo contraditório. Dever de zelar pelo efetivo contraditório. É um dever genérico, perceba, é um dever genérico, não se trata de um dever específico. Não há comandos claros de conduta. E é um dever que está embutido no artigo que cuida do princípio da igualdade no processo. Então, no contexto do princípio da igualdade, o juiz tem o dever de zelar pelo efetivo contraditório, parte final do artigo 7º. Aí é uma base normativa, a mim me parece, que permite adequações atípicas pelo juiz, caso a caso, para preservar a igualdade processual, para preservar o equilíbrio contratual, o equilíbrio processual. Notem que a paridade de armas, a paridade do debate, o equilíbrio do contraditório é um valor muito importante do Código, seja no artigo 7º, seja lá na coisa julgada, quando diz que a falta de contraditório efetivo não permite coisa julgada sobre questões incidentais. Então, o artigo 7º, parte final, é uma válvula de escape para adequações atípicas pelo juiz. E a terceira coisa que remanesceu no Código, e é de forma um pouco invisível para muitos, mas visível para outros tantos, é a proliferação de cláusulas gerais no Código, cláusulas gerais processuais. O Código tem diversas cláusulas gerais processuais. E sempre que há uma cláusula geral processual, há a possibilidade de adequação do processo pelo juiz. Portanto, se é uma cláusula geral processual, significa que dela vão sair normas processuais. Normas processuais indeterminadas no consequente e indeterminadas na hipótese. Portanto, são válvulas de escape de adequação judicial. Inúmeras. Vão desde cláusula geral de efetivação, por todos conhecida, artigo 139, inciso 4, 297 e 536, parágrafo 1º, esses três dispositivos, né? 1394, 297 e 536, parágrafo 1º, que trazem, consagram um sistema de atipicidade da execução construída por obra do juiz. Quer dizer, o juiz pode construir essas soluções. Há a cláusula geral do poder geral de cautela, que todos conhecem. O próprio artigo 7º é uma cláusula geral. Há a cláusula geral dos meios de solução de conflito, no artigo 3º. Então, a partir do momento que o legislador... a própria cooperação judiciária, do artigo 69, seja uma cooperação, seja uma atipicidade dos meios de cooperação, dos instrumentos de cooperação, seja uma tipicidade do próprio objeto da cooperação. Então, veja, essas cláusulas gerais processuais abrem o sistema para uma flexibilização judicial. É evidente. Então, percebam bem, tiraram do projeto a cláusula geral de adequação judicial, que estava incomodando demais, ofendeu muitas pessoas, a parte da doutrina, né, e os deputados, num clima de animosidade muito grande com o judiciário por conta do mensalão. Um dia eu vou escrever sobre isso. Esse vai ser um dia um artigo meu. O impacto do mensalão no CPC. Cabral tem um artigo interessante, que ele pega o acordo do mensalão e tira questões processuais civis interessantes. É um texto pouco conhecido de Cabral, mas é muito, muito bom. Eu quero escrever um texto sobre o impacto do mensalão no processo legislativo do CPC. E um desses impactos foi uma animosidade do legislativo com a figura do juiz. Então, para falar da flexibilização judicial, o Código não consagrou essa cláusula semelhante, uma cláusula semelhante àquela que existe no Código Português, mas consagrou ajustes atípicos, ajustes típicos permitidos ao juiz, como é o caso do 139, inciso 6, consagrou o dever de zelar pelo contraditório, que é, no meu modo de ver, uma permissão de adequação pelo juiz para equalizar o contraditório, e consagrou uma infinidade de cláusulas gerais processuais que, por definição, tornam o processo judicialmente flexível.
E a gente chega à flexibilização pelas partes, pelos negócios. Artigo 190, combinado com o 200, fora os negócios típicos. O nosso código, isso todos sabem, isso já virou um lugar comum, não precisa nem explicar muito. O nosso sistema é um sistema que permite a construção de procedimentos ou de etapas procedimentais ou de atos processuais ou de formas processuais, de regras processuais por negócio, atipicamente. Então, a flexibilização do processo por convenção, seja uma flexibilização atípica convencional, 190 combinado com 200, seja uma flexibilização do processo típica, os negócios típicos como escolha do perito, acordo de organização do processo, 357, substituição do bem penhorado, enfim. A flexibilização negocial é amplíssima no Brasil. Amplíssima. Só que até aqui, meus caros, essa sistematização, eu diria que até aqui ela é mais ou menos convencional. Convencional não no sentido de negocial, mas no sentido de ser uma coisa padrão. Padrão. Não exige nenhuma reflexão maior. A transformação que o Código de Processo fez em relação ao tema da flexibilidade, além da parte da flexibilização negocial, que realmente foi uma coisa transformadora, realmente transformadora, foi uma mudança de paradigma na flexibilização legal. Legal. Aí é um passo atrás. Veja como a história é interessante. A flexibilização legal foi o primeiro estágio, digamos assim, da flexibilização do processo, e até então só se permitia conceber flexibilização a partir da legal. Aí depois judicial, convencional. Só que agora a gente meio que reseta a discussão, ou reinicia a discussão, porque a gente volta para a gente recomeça, ou começa, não é nem recomeça, começa uma etapa em que a flexibilização legal foi transformada e foi potencializada num ponto que é difícil de conceber onde a gente vai parar. Flexibilização legal. Não é judicial, nem é convencional. Cuidado com isso. Que é o seguinte: o artigo 327, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único. A combinação desses dois dispositivos, o 1049, parágrafo único, é um dispositivo que foi ignorado. Meus amigos mais próximos sabem que eu sou um sujeito esquisito para algumas coisas. Quando o Cássio me convidou, eu fui um dos primeiros convidados por Cássio a escrever no comentários dele pela Saraiva, que são 4 volumes. 4 volumes. Muito bom, por sinal. É um dos melhores comentários que existe, esse comentário que Cássio coordena. São 4 volumes pela Saraiva. Muito útil no dia a dia. Cássio me chamou, foi um dos primeiros a ser chamado. Fred, escolha o que você quiser. Só não pode escolher isso aqui que algum ícone já tinha escolhido. Mas você pode escolher o que você quiser. Eu fiz, tudo bem, Cássio, eu quero escrever sobre as disposições finais e transitórias. Mas por quê? Você é maluco? Ninguém vai ler você. E não, eu estou afim de escrever sobre isso. Eu sou estranho. E foi escrevendo sobre isso que eu escrevi sobre a eficácia. E junto eu e Cabral, inclusive, a gente nem dialogou muito, mas a gente ficou com a mesma preocupação. A eficácia do CPC na vacância, período de vacância. Tese que acabou se confirmando, em parte. A gente viu o que aconteceu. Aí eu fui escrevendo, eu fui parar no 1049, parágrafo único. Quando eu li o 1049, eu fiquei, o que é que eu vou comentar sobre isso aqui? Aí eu fiquei pensando, eu vi, rapaz, isso aqui casa perfeitamente com o 327 e forma uma mudança que a gente tem de refletir sobre isso. Provoquei Cabral e Cunha. Inicialmente, Cunha mais receptivo, inicialmente Cabral achou o tema horrível. Depois ele começou a cabralar o tema, e quando o Cabral começa a cabralar o tema, aí, meu amigo, ninguém segura. Aí a gente começou a perceber que ali havia uma base normativa para uma transformação incrível. Porque, no fim das contas, o 307, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único, eles permitem que o procedimento base, que é o procedimento comum,
ele seja adaptado, ele seja adequado pela importação de técnicas de adequação que existem na legislação extravagante. Ou seja, é como se a gente criasse uma grande comunidade, um grande direito comunitário processual, em que as técnicas compreendidas como cidadãos de países diversos pudessem circular livremente, sem passar por imigração. Então, as técnicas processuais, que são as formas pelas quais o processo se adequa ao objeto, aos sujeitos e à sua teleologia, elas podem agora ficar transitando e vão encontrar guarida no procedimento para o qual elas devam servir para torná-lo esse procedimento melhor. E aí aquela lógica de que o procedimento comum e os procedimentos especiais, eles têm uma lógica centrífuga. Ou seja, considerado o procedimento comum como centro e os procedimentos especiais na periferia do sistema, periferia não tem caráter valorativo, tem caráter apenas geográfico, as técnicas do procedimento comum sempre se comunicaram aos procedimentos especiais. O artigo 318 do Código diz isso. Isso não é uma novidade. Quer dizer, o trânsito de técnicas comuns para os procedimentos especiais era evidente. Agora, o caminho centrípeto, trazer as técnicas especiais para dentro do procedimento comum, como determinam o 327, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único, é incrível. E se você pensar, como a gente defende também, que as técnicas podem transitar entre os procedimentos especiais, portanto, é uma técnica interperiferia, ou interelementos periféricos, e não apenas periferia-centro, centro-periferia, mas dentro da própria periferia. Você transforma o direito brasileiro, ou o processo brasileiro, num processo flexível legalmente. Olha a volta que a gente faz na história. Perceba a volta que a gente faz na história. A abertura do nosso sistema processual para uma flexibilização legal nesse livre trânsito de técnicas entre os procedimentos é, sem dúvida, uma das coisas mais transformadoras do Código de 2015 para o processo civil brasileiro. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. Essa semana, meus caros, eu fui instado pelo coordenador do PPGD aqui da UFBA fez uma provocação geral a todo mundo revisitar aquelas estrelinhas que a gente coloca no Lattes para as 5 produções mais relevantes. Havia uns 10 anos que eu não fazia. Eu tinha esquecido completamente. Eu nem sabia mais como fazer. Então, porque ele foi instado, revejam, ver se está tudo certo ali, porque a gente agora tem que selecionar as produções mais relevantes. E vai que você mesmo se atribui uma produção relevante nos últimos 4 anos para avaliação da CAP. Aí eu fui voltar a esse tema, né? Abri meu Lattes e fui ver o que eu já botei aqui como mais relevante da minha carreira. Aí eu eliminei algumas coisas e coloquei como das 5 coisas mais relevantes que eu já escrevi esse livro com Cabral e com Cunha. Tá no top 5 da minha autoavaliação como produção relevante. Não porque a gente ali chega a muitas conclusões definitivas, mas porque me parece que o nosso livro ele abre muitas perspectivas. Ele meio que faz aquilo que se faz na roça. Você tem que fazer a roça do terreno para permitir que a plantação se desenvolva. Eu acho que o nosso livro tem um pouco disso. A gente faz a roça, ara o terreno, prepara o terreno, abre as fronteiras do pensamento para uma série de coisas se desenvolverem. Não por acaso, tudo indica que Elie Eide, que é um dos principais expoentes da nova geração, na sua tese de doutorado, vai trabalhar com o livre trânsito de técnicas entre as formas de impugnação da decisão. Felipe Marçal já anunciou que está trabalhando com o livre trânsito de técnicas entre os tipos de recurso.
tanto dentro do recurso. Recursos também cada recurso tem as suas técnicas. A citação oral é uma técnica de alguns recursos e não é técnica de outros. Vejam trabalhos como Lia Batista, que logo depois do nosso livro, para desenvolver a tese dela sobre intervenção ius iudice, ela disse que talvez pudesse se utilizar das nossas ideias para pegar a intervenção iudice típica do procedimento da produção antecipada de prova, que é um procedimento especial, e exportá-la para o procedimento comum. E aí, a partir daí, você poder concluir que existe uma intervenção ius iudice atípica para o procedimento comum. Foi uma sacada que ele disse na jornada de 2018. Então, esse pensamento é um pensamento transformador. Quer dizer, você muda a perspectiva do que se deve discutir sobre flexibilização. E aí vem eu preciso fazer 2 registros importantes. Um é que é um registro histórico que eu gosto de fazer. Isso está no projeto, está no relatório de Paulo Teixeira, mas merece registro. O parágrafo 2º do 327 foi uma ideia de Sica. Sica mandou para mim, acho que 8 ou 9 sugestões. E essa foi uma delas. E entrou. Eu nem sei se Sica tinha dimensão do que isso podia causar, mas a ideia era muito boa. E entrou. O 1049 já veio por outra razão. Não foi nem combinado. Mas havia uma sintonia histórica em ambos. E um outro registro que eu quero fazer é o seguinte. Há uma tese de doutorado publicada de Paulo Mendes. Segurança Jurídica e Processo, publicado pela RT. Eu acho essa tese uma tese muito importante. Muito importante. Por quê? Porque é uma tentativa, percebam bem, num contexto em que a flexibilização do processo tem este nível. Veja, a flexibilização do processo no Brasil, Cabral está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado, o nosso grande comparatista, Zanetti também, que é um grande comparatista. Não me recordo de nenhum paradigma estrangeiro que tenha um grau de flexibilidade do processo nessas 3 dimensões como nós temos, legal, judicial e negocial, como o nosso. Qualquer frase de um doutrinador brasileiro hoje que diga que o procedimento comum brasileiro é rígido é frase de alguém que não sabe o que está acontecendo. Não sabe o trajeto solar. Por exemplo, não sabe que o Sol se nasce num lugar e morre em outro. Ele não sabe a posição solar. Não sabe o que está acontecendo. E aí a tese de Paulo Mendes é uma tese para tentar compreender o que significa o princípio da segurança jurídica tão ligado ao processo, né? Afinal de contas, o processo serve para dar segurança no controle, no exercício de um poder. Como compreender a segurança jurídica num contexto de processo com esse grau de flexibilidade? Olha que reflexão importante essa. Importante. Cabral já tinha intuído isso na tese de doutorado dele, quando trabalhou com coisa julgada. E aí as ideias são muito fortes. Quando a ideia está adequada ao seu tempo, e ninguém consegue fazer esse juízo por si. Não cabe a mim atribuir se minha ideia é adequada ao tempo ou não. Não cabe a mim. Mas quando a ideia é adequada ao tempo, a força que ela tem é uma coisa impressionante. Ela vai atropelando os hereges, para usar um termo que Zanetti colocou hoje no grupo que a gente tem, que são aqueles que continuam pensando de um modo antigo e que são atropelados pelo tempo. Atropelados, não tem jeito, você é atropelado. Quando a sua ideia está dessintonizada do tempo, você é atropelado. Cabral
Cunha vão se lembrar do que aconteceu no FPPC de Salvador em 2013. 2013. A gente vai falar sobre negócios processuais ali. 6 anos e meio atrás. Parece que esse encontro foi no século XIX. Porque isso aconteceu em outubro de 2013. A gente ia falar de negócios processuais ali, a galera se assustava, não aceitava de jeito nenhum. Pedro Henrique está aqui assistindo. Ele era o relator do grupo sobre negócio. E Pedro é um estudioso de negócio, a tese de doutorado dele foi sobre negócio, 2011. Aí, no primeiro FPC, eu fiz, Pedro, preciso de sua ajuda. Relate ao grupo de negócios para você conduzir a galera. Pedro pode fazer aqui um testemunho do que foi o desconhecimento generalizado. 6 anos e meio depois, isso parece que a gente estava no outro século. A realidade atropelou tanto, que você tem o pacote anticrime usando o termo negócio processual. Lei de liberdade econômica usando o termo negócio processual. PGFN criando portarias para poder regular negócios processuais. Ninguém discute isso. Isso já é um outro assunto, é um assunto superado. Ninguém vai estar mais perdendo tempo nisso. Então, vocês vejam, e portanto esse livro de Paulo Mendes, ele ajuda, ele está sintonizado com esse tempo. E Cabral pontuou bem aqui no chat, eu, Cunha e Cabral, estamos o tempo todo testando essa nossa ideia. O tempo todo. Essa semana mesmo, Cabral nos provocou no nosso grupo. Assim, vamos tentar aplicar essa ideia para os procedimentos concursais. Falência, insolvência civil, recuperação judicial. E vem que medida o diálogo das técnicas pode aperfeiçoar esses respectivos procedimentos. A despeito, ou trânsito das técnicas, a despeito de mudanças legislativas. Então, a força é muito grande. Então, por favor, não vão, vocês que são os novos, estão estudando, a gente está aqui falando para muitos estudantes. Se eu pego um livro hoje, uma dissertação, um trabalho para ler, tem um item lá, tutela jurisdicional diferenciada, e vou ler Proto Pisani, de 78, 79, mas eu dá vontade de chorar. Se o livro não for de história, porque o papel histórico é importantíssimo. Eu quero fazer uma evolução histórica do tempo. Beleza. Aí tudo bem. Mas se sua ideia é falar de tutela diferenciada hoje, aqui no Brasil, replicando o pensamento de Proto Pisani de 78, 79, 76, 77, por ali, no final da década de 70, meu querido, você está muito defasado. Mas muito defasado. Defasado de um jeito que não dá nem para a gente conversar. E Zanetti colocou aqui, Zanetti está assistindo aqui também, colocou aqui uma coisa importante. Ele disse assim, depois a gente abre aqui, ele fala, né? Mas ele falou assim, Fred, a rigidez do nosso procedimento é amplamente repetido todos os dias. Mas isso é um horror. Se isso está sendo amplamente repetido todos os dias, é um horror. É um desconhecimento generalizado do sistema. Então é isso. Feita a apresentação, é isso que eu queria dizer para poder a gente começar a nossa conversa. Lancei uma série de questões. Agora vamos para o debate. Obrigado. Obrigado, Fred. Muito bom. Eu tenho aqui já algumas pessoas que pediram para falar. Estou fazendo uma espécie de inscrição. Quem quiser pode se manifestar. E o primeiro aqui é o nosso presidente, Pedro Henrique Nogueira, presidente da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, me mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: eu quero fazer uma pergunta, quero falar. Presidente, a palavra é sua. Eu não tinha registrado a presença de Zanetti porque não sabia que ele estava. Zanetti, meu querido, nós temos um bocado de gente conhecida aqui, né? Rony Duarte, Henrique Muta, Beclaut, Rinaldo, o próprio Zanetti, Alexandre Bartilotti, Danilo Weber, Pedro Bentes Neto. Uma galera, a sala está lotada. Vamos lá. Presidente, a palavra é sua. Primeiro, cumprimentar a todos, né? Tanta gente conhecida aqui, um prazer. Cumprimentar o Fred, mais uma exposição brilhante, excelente.
Na verdade, tem duas questões. Uma bem simples, é dúvida realmente, é uma curiosidade, na verdade, eu nem colocaria como dúvida. É dentro da ideia que você, Cabral e Léo defendem no livro, você vê algum problema de se acumular pedidos objeto de jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa? Você admitiria essa acumulação? Isso é apenas uma curiosidade. Mas eu totalmente... O questionamento que eu gostaria... Hã? Eu posso responder isso rapidamente. Pense num exemplo de você propor uma ação comum dessas aí e pedir uma produção antecipada de prova embutida. A produção antecipada de prova é uma jurisdição voluntária. Perfeito. A outra questão seria, dentro daquela evolução que você fez, das dimensões da flexibilização, da adequação do procedimento, como você enxergaria um eventual conflito entre diferentes dimensões de adequação? Isso, especialmente pensando, por exemplo, numa realidade mais complexa, como, por exemplo, o processo estrutural. Imagine que o processo estrutural, por natureza, ele vai ser flexibilizado, e principalmente pelo juiz, né? Também pelas partes. Mas eu acho que é impensável um processo estrutural de flexibilização. Então, imagine que o juiz realize uma adequação, ainda que ele tome como matriz o procedimento comum e faça adaptações para adequá-lo à tutela do bem em litígio, e as partes resolvam, a uma certa altura, convencionar e realizar uma flexibilização que seja incompatível com aquela feita judicialmente. Como é que você enxerga isso aí? Já que, pelo que você falou, a Convenção sobre o procedimento, já que você mencionou o artigo 200, também vincula o juiz, né? Então, como é que seria possível esse tipo digamos assim, dessa flexibilização convencional ter um efeito que superasse uma adequação judicial, já que, às vezes, eu tomei o exemplo do processo estrutural, porque, às vezes, no processo estrutural não é tão simples a gente identificar qual o processo mais adequado, né? Você, diante de duas realidades, uma realidade de adaptação convencional e adaptação judicial, não é tão simples você identificar esse processo é melhor e tutelaria melhor o direito do que o outro. Como é que você enxergaria isso, Fred? As partes poderiam convencionar e ter, digamos assim, ter um efeito, entre aspas, não gosto desse termo, mas vou utilizar aqui, um efeito derrogatório, entre aspas. É uma imprecisão nesse termo, não é propriamente uma derrogação, mas um efeito derrogatório, entre aspas, da flexibilização judicial. Beleza, é excelente. Eu esqueci de dizer isso. É importante terminar a minha exposição com os processos estruturais. Eu acho que muitos já conhecem esse meu pensamento. Eu acabei de publicar um texto sobre um texto com a segunda versão da minha concepção sobre processo estrutural, depois de 2 anos de reflexão com o Zanetti e com o Rafael Alexandria. E a gente defende nesse texto que a flexibilidade, para usar um trocadilho infame, a flexibilidade no processo estrutural é estrutural. Ou seja, você não pode conceber um processo estrutural que não seja flexível. Tanto que a gente defende que o procedimento comum brasileiro, que tem esse grau de flexibilidade, ele acaba sendo adequado ao processo estrutural. O que é um contraponto à tese primeira de que o procedimento comum é incompatível com o processo estrutural pela sua característica. A gente diz que, tendo em vista as características do nosso próprio sistema, dão ao procedimento comum ampla flexibilidade, ele seria adaptado. Então, feito esse registro, vou responder a pergunta de Pedro. É uma reflexão muito importante saber se, nessa escala de flexibilização legal, judicial e convencional, se uma prevalece sobre a outra. E, no meu modo de ver, a que prevalece é a convencional. E, evidentemente, a convencional sendo lícita, né? Eu estou supondo a licitude dela. Ou seja, se ela é lícita, ela prevalece. Por quê? Porque o juiz é obrigado a respeitar o negócio. Evidentemente, eu estou supondo a licitude dela. Quer dizer, se aquilo que se puder convencionar, se o que se convencionou for possível desconvencionar, é essa flexibilização a última, porque aí é a flexibilização mais adequada ou tendencialmente a mais adequada. Por quê? Porque é feita pelos próprios conflitantes, convencionalmente. Quer dizer, no índice de adequação ou de tendência, porque tudo é uma tendência, né?
o índice de provável justiça da adequação feita por convenção é muito maior, porque é feita pelos próprios litigantes. Daí a importância dela atualmente, né? Câmbio. Fred, eu tenho um orientando aqui de mestrado que está interessado em fazer uma pergunta a você, chama-se Moacir Ribeiro. Moacir, eu acho que ele fez a pergunta pelo chat, mas ele está querendo se manifestar. Léo, e seria muito bom ele falar. Uma questão de ordem aqui, Léo, uma questão de ordem. Eu acho que o CPC mudou o modo de interrogação de testemunha, de interrogar testemunha. O advogado agora pode interrogar diretamente. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que autorizasse as pessoas a fazer a pergunta diretamente a mim. Mas não precisa fazer a você. Estão fazendo. Você. Eu estou dando a voz. Você libera o cara fazer a pergunta logo para mim, amor? Mas o que eu vou fazer? Eu estou fazendo isso, pô. Moacir, fala aí. Faça a pergunta. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer aqui falar diretamente com o professor Fred. É quase impossível para mim escutar Fred falar e não lembrar dos meus tempos de LFG. Então, dizer aqui que Fred fez parte do meu crescimento jurídico e continua fazendo parte, assim como muitos dos que aqui estão. Bom, minha pergunta é a seguinte, e eu obviamente abro a pergunta também para os outros autores do livro, Cabral e professor Leonardo. Se o 327, parágrafo 2º, se ele não abriria a possibilidade também do trânsito da utilização de tutelas jurídicas diferenciadas, do processo penal, por exemplo. Eu falo isso porque eu penso, e eu já pensei isso outras vezes, na possibilidade da utilização do julgamento colegiado do processo penal. Acho que a lei 12.694, de 2012, ela estabeleceu a possibilidade de julgamento colegiado em casos de crime de organização criminosa, para resguardar a economidade física dos juízes. Só que, às vezes, nos deparamos com processos, por exemplo, em improbidade administrativa, que são tão perigosos ou colocam a vida dos magistrados também em risco, em situações semelhantes. Se não haveria possibilidade, e aqui é só um exemplo, da utilização desse julgamento colegiado num julgamento, por exemplo, de improbidade administrativa, já que o julgamento colegiado seria também uma tutela jurídica diferenciada. E se esse julgamento colegiado, e aí também amplia um pouco a pergunta do processo penal, não seria também uma espécie de ato concertado entre os juízes? São 3 coisas aí. Você fez 3 perguntas. A primeira pergunta é se é possível transitar técnicas do processo penal para o processo civil. Acho que dá. Eu mesmo já defendi isso. Mas eu acho que é mais fácil você construir isso, não pelo 327 para o segundo, seria um pouco forçação, eu acho. Pelo 926 talvez você consiga. O 926 é um dispositivo que precisa ser também explorado doutrinariamente. E um dos aspectos dele, ou pelo menos para mim, um dos aspectos do dever de integridade que está previsto no 926 é exatamente o dever que tem os tribunais de olhar para o sistema como um todo e buscar preencher as lacunas, eventuais inconsistências a partir da observação do sistema. A segunda pergunta é se é possível importar a técnica do julgamento colegiado, que é uma técnica legal. É legal. Acho que não dá. Aí é uma regra de competência, é meio que você criar um órgão judicional por importação. Acho que não dá. Aí vem a terceira pergunta. Se é possível cogitar fazer... Eu vou ajustar a sua terceira pergunta. Você não fez essa pergunta. Não foi isso que você perguntou, mas eu vou ajustá-la. É possível, por ato concertado do 69, criar um órgão colegiado para julgar a improbidade administrativa? Esse é um ponto interessante. É algo que pode ser desenvolvido. Eu tenho que pensar. Não quero lhe responder de bate-pronto, não, mas é algo que dá para se pensar. É um caminho que se abre pelo 69, parágrafo 2º.
Mas eu não tenho como responder esse bate-pronto, não. Tenho que pensar um pouco. Pessoal, antes de prosseguir, eu queria dizer que eu coloquei aqui no nosso chat um artigo que Cabral escreveu sobre o mensalão, que Fred mencionou, e o próprio Cabral, na sequência, mandou já a referência, o link, né, de acesso ao texto, que está no seu academia.edu, e um outro que ele escreve também sobre a eficácia prospectiva do código ainda na vacatio legis. Então, aproveitem que a gente ainda está com a tela aberta e copiem aí o link dos 2 textos. Está aí no chat, Cabral colocou aí para a gente. A professora Capello quer fazer alguma pergunta, alguma observação, professora? Quer nos dar o privilégio da sua fala? Obrigada, professor Leonardo. Foi interessantíssimo, professor Fred Dias Júnior, ouvi-lo e, sobretudo, pensar que eu confesso também a minha atração pela cláusula geral de negociação processual e o facto de ter desvalorizado no início, quando saiu o Código 2015, todas as outras técnicas de tutela diferenciada por via judicial. E por isso, porque eu segui também o anteprojeto e no anteprojeto tinha previsto uma cláusula semelhante ao nosso dever de adequação formal. E por isso, quando vi que o Código 2015 não consagrou essa cláusula, claro, centrei-me essencialmente na cláusula geral de negociação processual. Por isso, esse livro da autoria do professor Fred Dias Júnior, do professor Cabral e do professor Leonardo foi importantíssimo para eu me aperceber de todas as técnicas de diferenciação procedimental, não é? Em Portugal, por isso gostei imenso de ouvir e chamou a atenção também para a importância de sublinhar essa complementaridade e não só nos basearmos na nossa investigação na cláusula geral de negociação procedimental, na perspectiva do procedimento. Em Portugal, o que se discute, ou discute-se pouco, somos poucos a investigar em processo, é saber quando é que as tramitações são manifestamente incompatíveis. Ou seja, o que é que deve sobrar com procedimento especial, porque o que é que justifica a criação de um procedimento especial, porque tem uma tramitação manifestamente incompatível, cujo procedimento comum não é flexível ao ponto de abarcar essa tutela. Não é? Por isso gostaria de colocar esta questão e agradeço ao professor Leonardo e felicito por essas iniciativas. Gostaria de perguntar ao professor Fred Dias Júnior o que é que pode sobrar ou sobreviver com um procedimento especial. Muito obrigada, professor Leonardo. Professora Capello, um prazer tê-la aqui a senhora conosco. Veja, esse ponto, o futuro dos procedimentos especiais, é um dos itens do nosso livro. A gente coloca uma projeção, né, um item especulativo, tenta projetar e a gente apresenta algumas possíveis projeções. Na minha perspectiva, eu acho que os procedimentos especiais ainda têm espaço nas questões concursais, falência, recuperação judicial, porque há aí a lógica do procedimento comum é incompatível com o procedimento concursal. Não tem nem como ajustar. Seria uma forçação de barra, porque a própria lógica é diferente. Então, para os procedimentos concursais, com certeza. Para os processos objetivos, como é o caso dos processos de controle concentrado de constitucionalidade, talvez ainda haja um espaço para se defender de utilidade, como no nosso caso aqui, né? A ADIM, a ADC e a ADPF, aqui no Brasil. E me parece que os juizados de pequenas causas, os juizados especiais no Brasil, se a gente compreender os juizados especiais não só como um procedimento diferenciado, mas também como uma estrutura judiciária diferenciada. Portanto, é uma combinação de estrutura judiciária diferente e um procedimento diferente para essa estrutura judiciária. Acho que isso também faz sentido. E você criar um procedimento diferenciado para uma estrutura judiciária diferenciada. Nesse ponto, eu apenas agrego
o fato de que é preciso reconstruir o procedimento dos juizados. O procedimento dos juizados no Brasil, ele foi pensado para uma realidade sem internet. Já começa daí. Então, é um outro planeta. A tutela coletiva, a senhora perguntou aqui, pode, claro, você pode criar um procedimento especial na tutela coletiva. A gente até está discutindo isso aqui. Mas eu não sei, sinceramente, se o próprio procedimento comum, tal como ele foi pensado hoje, com um ou outro ajuste, com uma ou outra referência feita dentro do próprio procedimento comum, pode se pensar, claro, mas eu não vejo isso como uma necessidade, como algo essencial. É bom, assim, é bom por um lado, porque você organiza mais o debate, você organiza o debate em torno do assunto, né? Você organiza o debate em torno das técnicas próprias da tutela coletiva. Eu agora, sabem disso, eu tive que mergulhar muito nisso. Mergulhar no que seria uma lei nova sobre processo sobre ação civil pública. E eu fiquei pensando, o que poderia ter diferente num procedimento da ação civil pública que já não está no procedimento comum. Não foi fácil. Não foi fácil. E veja que os grandes temas, para mim, né, eram competência, porque realmente as regras de competência para a tutela coletiva do CPC são inadequadas. Isso é fato. São saneamento, porque, embora muito bom o nosso 357, ele é insuficiente para resolver os problemas de tutela coletiva. Você precisa de muita criatividade ali, precisa de muita criatividade para dar rendimento àquilo na tutela coletiva. Autocomposição, que aí não é bem processo, mas regular a autocomposição, para mim, de todos é o mais importante, porque a nossa regulação sobre a autocomposição ela existe, mas é mínima. E o problema dos fundos, que é um problema que também não é de processo, mas tem a ver com o processo. São os fundos para onde vão as condenações. Esse, para mim, veja, perceba que não são dos 4, 2 não são propriamente de processo, embora tenham a ver com. São instituições do direito coletivo, embora não propriamente de processo coletivo. Essas duas precisam de reforma. Outras, aí você vai dizer assim, coisa julgada coletiva precisa de ajuste, mas não são tão fortes. Intervenção de terceiro precisa? Tudo bem, precisa. Mas não são nada que uma mudança no CPC pudesse resolver. Mas eu entendo, pode também ser um caminho aí. Só complementando, Fred, eu acho que a suspensão de segurança também pode ser um instrumento bom para o réu que não seja ente público, né, na tutela coletiva, que é um meio, sabe que termina a gente está sendo... pensando nisso. Isso. Só lembrando aí. Eu vi aqui no chat que tem uma pergunta de Mauro Mendes, em complemento à de Moacir. Mauro, eu não consigo enxergá-lo aqui. Você quer falar? Quer se manifestar aqui? Perguntar diretamente ao professor Fred? Zanetti está aqui ainda? São muitas telas, Zanetti. Zana, estás aí? Queres falar? Quem mais tem interesse? Beclaut, Danilo, Murilo. Eu vi que Marcelo Mazola está aqui. Zanetti saiu. Eu vi que Mazola está aqui. Mazola, um abraço. Você quer falar alguma coisa? Murilo quer falar alguma coisa? Acho que é isso, Fred. Eu sugeri a gente fazer uma foto, quem tem o livro, botar na tela cheia todo mundo segurando o livro para fazer o jabá da... Não sei se a gente, porque pelo menos para mim que são 4 telas, né? A sala está cheia. Não sei se vai aparecer todos aí na configuração. Bom dia, quem professor. quiser.
Quem acionou aí o microfone? Quem é que está? É Mauro. Mauro, Fred. Mauro Mendes quer fazer uma pergunta para você. Beleza. Bom dia, professor. Bom dia. Aproveitando a pergunta que o Moacir fez, eu sempre me perguntei também se não era direito do requerido em ação de improbidade para transportar o interrogatório dele como um ato final da instrução, tendo em vista que as penalidades também da ação de improbidade às vezes são até mais graves do que as do próprio processo penal para aquele requerido que sempre se dedicou à atividade pública política, né? Então, me parece um pouco injusto, sempre me pareceu, principalmente depois também da alteração do CPP, que trouxe o interrogatório, que levou, quer dizer, o interrogatório como ato final. Muito boa a opinião reflexão. do senhor. Muito boa reflexão, concordo com você. É um ajuste importante de adequação aí, sobretudo tendo em vista o espírito da lei de improbidade, né, que é um espírito de criar um procedimento naquilo que é punitivo, semelhante ao procedimento do processo penal. Acho que é algo bom para ser desenvolvido. Mesmo sem a existência de disposições legais nesse sentido, o senhor acha que já é defensável hoje, caso chegue? Totalmente. Veja, você está falando com alguém que, em 2015, defendia colaboração premiada em improbidade administrativa. Hoje, não tem problema defender isso. Então, eu orientei um trabalho de Ana Lu Paim, uma pena que não tenha sido publicado ainda, de 2018, procurador da República, que é um trabalho que defende que há hoje um sistema de processo punitivo que envolve o processo penal, o processo da improbidade, o processo disciplinar administrativo. De modo que esse sistema é um sistema cujas técnicas, dentro dessas espécies, se comunicam. A divisão processo civil e processo penal é uma divisão clássica, é uma divisão insuficiente para explicar as coisas hoje. Se eu tivesse... eu nunca escrevi um capítulo do meu curso sobre isso, mas se eu tivesse um capítulo para falar assim, tipos de processo, essa classificação hoje ela não é muito... Ela é uma utilidade só histórica. Porque você pega processo como o da improbidade e diz, é civil. Por que é civil? Porque não é penal. É civil porque não é penal. Mas será que não é um civil? Ou já é um civil mutante? Aí você começa a perceber que não dá para encaixar em categorias clássicas, entendeu? Por isso essa ideia de direito sancionador, que é uma ideia que se desenvolve bastante na administração, você vai aí para o direito sancionador e aí você pensa no processo sancionador. Às vezes você pensa no direito sancionador, você pensa no processo sancionador. Então você constrói o tipo de processo à luz do tipo de direito. Então, se você tem um direito sancionador, que é um gênero, do qual o direito penal, o direito administrativo sancionador, o direito disciplinar, até mesmo o direito desportivo, em que boa parte é um direito sancionador, você começa a perceber que eles têm muito mais semelhanças entre si do que uma classificação que só divide processo em civil e penal poderia supor. Quando eu fui membro do Tribunal de Justiça do Futebol do Estado da Bahia, por 4 anos, eu fui o equivalente a um desembargador durante 4 anos aqui, e aí fui conhecer o processo desportivo disciplinar, que é um processo penal. A mesma lógica. A mesma lógica, né? É processo penal. E é um processo administrativo. Aí me preocupou muito quando eu comecei a ver as palestras do professor Cabral, quando ele começou a tratar a questão do direito administrativo do inimigo, né? Que o gestor público hoje tem medo de fazer tudo, porque a gente esqueceu das regras fundamentais. A LINDB se preocupa muito com isso, né? A LINDB se preocupa muito com o direito administrativo do inimigo. Ela, na verdade, foi para proteger o administrador disso. Pode ver lá, isso é muito claro, né? Até nas razões do projeto da LINDB. Obrigado, professor. Fred, eu tenho um outro aluno aqui do mestrado, chamado Rodolfo Lopes, que quer fazer uma pergunta para você. Tá Rodolfo, manda brasa aí.
Obrigado, Léo. Bom dia, professor. Tudo bem? O senhor me ouve? Tudo Me bem. vê? Ouço e lhe vejo. No seu livro, que o senhor escreveu com... Primeiramente, obrigado pela palestra. Enfim, no seu livro que o senhor escreveu com o professor Leonardo e com o professor Cabral, tem um tópico que o senhor trata aqui do dever de integridade, postulado de integridade do artigo 926, em que se refere ao artigo 14 da Lei de Ação Civil Pública, né? Enfim, trata do efeito suspensivo de recursos para defender que, na verdade, nesse particular não haveria nenhuma distinção em relação ao procedimento comum do CPC. Por essa razão, o CPC deveria se aplicar. Nessa linha de entendimento, existe um debate atualmente sobre a aplicação do artigo 91, parágrafo 1º do CPC, né, que trata do adiantamento dos honorários periciais, no caso de perícia requerida pelo Ministério Público, tendo em vista o artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública. Né? Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso, especialmente porque a questão está atualmente em debate no Supremo Tribunal Federal, na Ação Civil Ordinária 1560. Esse tema é um tema muito sensível. Eu não pude me manifestar sobre ele porque eu escrevo um livro como promotor, né? O de processo coletivo. Então, isso gera um problema epistemológico grave para questões como essa. Só que Léo vai se lembrar que esse tema do 91, parágrafo 1º, foi amplamente discutido na tramitação legislativa e num contexto de tutela coletiva mesmo. O contexto da discussão era para trazer uma regra que servisse também para a tutela coletiva. Então, a minha ideia inicial é essa. Mas eu sei que isso é muito problemático. Isso é muito sensível. Muito sensível. Não tenho como me posicionar por escrito, mas a história desse dispositivo é essa mesmo. Tanto que nessa ideia de nova discussão sobre lei do processo coletivo, a minha premissa é de que a parte de custos já está regulada no CPC. A minha premissa. Mas vamos ver se isso vai vingar. Eu queria aproveitar que tem 93 pessoas aqui. Para quem não conhece, eu abri um canal no Telegram chamado Megafone do Processo Civil, que é um instrumento ótimo, porque a gente não tem interação entre todo mundo, então eu faço só comunicar e postar textos e julgados interessantes. Eu acho que é uma forma ótima de a gente precisa acompanhar um pouco das discussões que eu estou promovendo. Então, convido todo mundo a se cadastrar lá no canal e faço o mesmo para o canal dos meus amigos. Né? O próprio grupo de Léo já tem o seu canal. Quem não conhece, se cadastra. Dierve tem o seu canal, o Zanetti tem o seu canal. Acho que é uma forma ótima para a gente segmentar um pouco nossas redes sociais, né? Porque o WhatsApp virou uma terra sem lei e o Telegram é um ambiente mais civilizado. Então, vamos deixar o Telegram aqui para questões acadêmicas e profissionais. Então, os canais do Telegram funcionam bem para isso. Está todo mundo convidado. Megafone do Processo Civil. É só botar lá no Telegram, Megafone do Processo Civil, que aparece. Eu não sei se não consigo ver aqui. Arthur Nebias está por aí. Queres fazer pergunta, Arthur? Arthur é um outro orientando meu, Fred, que está escrevendo sobre o artigo 15, mais especificamente sobre a influência do processo judicial para o processo administrativo. E está enfrentando... Aí, pronto. A palavra é sua. Faça aí a sua pergunta, velho. Bom dia, pessoal. Vou cumprimentar o professor Fred e a todos também. Eu tenho uma dúvida, professor, sobre a aplicação de técnicas dos procedimentos especiais e até do procedimento comum aos processos administrativos. A gente vê, na prática, uma desordem muito grande. Alguns processos administrativos aplicam o CPC em relação a testemunhas, outros não, outros em relação a contagem de prazos. O que é que o professor acha disso? Veja, isso é texto expresso do Código, né? Artigo 15. Então, que técnicas processuais civis se aplicam ao processo administrativo não é algo que possa seriamente ser negado, porque isso é texto expresso do Código e não há nenhuma inconstitucionalidade nisso. O que a gente pode discutir é que técnica, e aí é uma análise de técnica a técnica. Se essa técnica se adequa, se essa outra técnica não pode. Então, a discussão muda de patamar. Em vez de se discutir se é possível exportar,
que me parece que seriamente não dá para dizer que não é possível exportar, qual técnica admite exportação. E aí é um caminho fartíssimo, né? De você criar diretrizes metodológicas para que se possa aplicar o comando do artigo 15. E isso é uma grande tese, não sei se o seu trabalho é dissertação ou é tese, mas sendo uma tese, seria uma grande contribuição, né? Quais os critérios metodológicos para poder fazer a exportação e também a importação, porque eu defendo que técnicas do processo administrativo eventualmente existentes e não previstas no Código, na legislação processual civil, possam ser importadas. O artigo 15 tem que ser compreendido, no meu modo de ver, de mão dupla. Mão dupla. Um vai e volta. Um vai e volta. Eu acabei de publicar um texto, né? Acabei de publicar na Civil Procedure Review número 2 de 2020. É um texto defendendo, com base no artigo 15, a intervenção de amicus curiae em processo administrativo apto à produção de precedente obrigatório. Eu defendo que existe um sistema de precedentes obrigatórios administrativos. Então, no processo administrativo apto a produzir um precedente obrigatório, eu defini nesse texto que a intervenção do amicus curiae ela é possível com base no artigo 15. É um texto rápido e que estabelece essas duas premissas. Premissa de que existe um sistema de precedentes obrigatórios administrativos no Brasil, a partir da conjugação de uma série de dispositivos normativos, e por isso, com base no artigo 15, é possível amicus curiae lá. Escrevi também em 2012, 2013, um artigo que defendia distribuição dinâmica do ônus da prova no processo administrativo tributário. Isso antes do CPC de 2015. Ainda quando a distribuição dinâmica era uma teoria de origem doutrinária e jurisprudencial. Isso no processo administrativo tributário era muito importante, porque a discussão de prova lá é uma discussão muito importante. Né? Defendi essa tese já. Tá? Então, eu não sei qual é o objeto do seu, o que é que você pretende do seu objeto. Se você vai fazer um inventário das técnicas exportáveis ou se você quer criar condições metodológicas para compreender o artigo 15, ou se você vai escolher uma técnica exportável para trabalhar ela. Você vê que tem 3 opções aí. Se você for fazer um trabalho de metodologia de compreensão do artigo 15, com os critérios aí é uma tese, é um trabalho dificílimo para uma dissertação, eu acho. Né? Já um inventário é uma coisa útil para uma dissertação, porque você apresenta meio que um estado da arte daquilo que se entende como exportável, o que já vem sendo compreendido na doutrina como exportável. É isso. Fred, há tempo ainda para mais perguntas? Tamires Lucena quer fazer uma pergunta aí para você. Tamires, manda brasa. Agora, desculpa, eu não sei se Arthur vai responder algumas das suas perguntas, né? Você, acho, perguntou a ele algumas coisas aí. Terminei atropelando, desculpa. Arthur. Não, mas é coisa rápida. Só será uma dissertação de mestrado, professor, e o objetivo da pesquisa é estudar aí as formas de aplicação do CPC aos processos administrativos, na questão subsidiária, supletiva e direta. E trazer, na medida do possível, as principais interações entre o processo civil e o processo administrativo. Estou correndo aqui para ver se dá tempo de enriquecer mais o trabalho. Você acha, Arthur? Me permita uma pergunta. Oi. Me permita uma pergunta. Você acha que é importante realmente distinguir supletivo de subsidiário? Perder tempo com isso? Não acho que essa distinção... Eu acho que... Uma distinção que você encontra doutrinador... Você encontra um doutrinador que diz que supletivo é uma coisa e subsidiário é outra. Tem outro doutrinador que diz que supletivo é exatamente o que o outro diz que é subsidiária e subsidiária é exatamente o que o outro diz que é supletiva. Ou seja, se a gente chega nesse grau de cacofonia, isso mostra como, no meu modo de ver,
como, no fim das contas, não tem nenhuma utilidade a gente distinguir isso. A gente tem que saber se exporta ou se não exporta. Se é possível exportar, se não é possível exportar. Porque ficar perdendo tempo, o meu modo de ver, né? Eu vou agora definir claramente o que é supletiva, claramente o que é subsidiária. Aí, no fim das contas, o que você precisa saber? Exporta ou não exporta? Toda vez que eu me deparo com a doutrina, com essa situação doutrinária, em que a galera consegue a proeza de ter, durante duas palavras, supletiva e subsidiária, teses que simplesmente uma é menos um da outra, significa que são coisas indistintas. É minha consideração, né? A reunião de grupo de pesquisa é para isso, né, Léo? E essa reflexão o Arthur está fazendo já. Né? Eu acho que quando ele respondeu aí, terminou, quis ir mais direto. Mas tem outra reflexão que ele está fazendo, que a gente está fazendo, Fred, que terminou de dizer, o problema do artigo 15 se trata entre o processo civil e o processo administrativo no âmbito da federação, né? Porque é livre o trânsito no âmbito federal, né? Mas no âmbito estadual, municipal, é mais complicado. Tem uma dia sobre isso, né? Feito, né? Tem uma dia sobre isso. Exatamente. Lorena Miranda Barreiros, na tese de doutorado dela, ela examina isso, porque ela trabalha com convenções processuais, né? E aí uma das referências 190 se aplica ao processo administrativo. É uma das referências que Arthur tá usando, inclusive. Mas aí, para eu não atropelar de novo, Arthur, Tamires, queres falar mais alguma coisa? Fred, ainda nesse diálogo entre vocês? Ou já partimos para Tamires? Não, Léo, satisfeito. Agradecer ao professor Fred pelos esclarecimentos. Valeu, Arthur. Beleza, Tamires, desculpa aí, a palavra é sua novamente. De forma alguma. Fred, eu queria agradecer muito assim, a oportunidade de diálogo, porque o meu tema da minha tese é justamente sobre procedimentos especiais. E, naturalmente, o seu livro com Cabral e Fred, com Cabral e Léo, ele foi muito útil por conta justamente dessa defesa, dessa possibilidade de intercâmbio de técnicas entre os procedimentos especiais e os procedimentos comuns. E, assim, uma das ideias que eu pretendo construir bem na minha tese é a ideia de que os processos estruturais eles não se aplicam só não é algo que é unicamente exclusivo do processo coletivo. Também poderia ter litígios estruturais que não são necessariamente litígios coletivos. E não só alguns autores já defendem isso usando a lógica do processo de falência, que é um processo estrutural e que existe uma lógica concursal. E eu me deparei com uma situação recentemente. Eu estava escrevendo, aliás, eu ainda estou finalizando um texto sobre superendividamento, que o grande problema é que existe um projeto de lei que tenta tutelar essa questão de forma preventiva e dando assim diversas ferramentas para se repactuar as obrigações, mas até vir essa lei, assim, o judiciário ele está improvisando, ele está construindo suas próprias soluções. E uma coisa que é nítida nesse tipo de problema é justamente que para as pessoas, para as empresas, existe o procedimento da recuperação judicial, que permite suspensão temporária de algumas obrigações, moratória. Existe uma série de facilidades para aquela empresa em recuperação ela voltar para o mercado. E quando se trata de pessoas naturais, assim, pessoas físicas, existe aquele incidente de execução contra credor insolvente que ele tem pouquíssima aplicabilidade prática. Inclusive, acho que até Minami que chama do dispositivo Walking Dead, que era do CPC de 73, ainda está lá esperando justamente regulamentação. Então, eu me pergunto se isso também... Aliás, eu acho, assim, da minha pesquisa, que esse caso de superendamento de consumidores, pessoas físicas, é um problema estrutural, que faz parte de uma lógica de mercado, de carência de educação financeira, e existe um perfil
pelo menos os dados que se coletam nessas campanhas de conciliação, sempre se percebe que geralmente são aqueles sujeitos que ganham até 3 salários mínimos, que se endividaram por conta de acidentes da vida. Existe um perfil bem delimitado. É um problema estrutural, assim, é algo que se replica, existe uma situação típica, mas é uma coisa que algo que me perturba nesse tema é porque eu comecei a me perguntar, será que a gente não poderia usar essa lógica? Vamos usar para essas situações de superendividamento de consumidores, de pessoas naturais. Será que a gente pode usar as técnicas do processo de recuperação judicial? E, assim, eu não consegui construir uma solução para isso. E eu acho, assim, pelo menos a conclusão que eu cheguei de forma mais rápida, que eu acho que é algo que vocês defendem no livro de vocês. A gente não tem no Brasil, por força de uma série de circunstâncias, eu diria, uma teoria geral dos procedimentos especiais. Até porque é algo muito heterogêneo. Você tem até dificuldade de dizer por que um procedimento especial é especial. Geralmente é uma questão relacional com o procedimento comum. E, mesmo assim, existe uma dificuldade em você construir um pensamento homogêneo. Porque acho que uma teoria geral ela tem que ter um mínimo de unidade e consciência entre as ideias. Então, a gente está aqui debatendo, assim, debateu-se muito. Eu acho que, eu não diria que é um consenso, mas eu acho que é uma ideia majoritária hoje em dia, que o processo atual ele é flexível, ele permite esse intercâmbio de técnicas, mas eu acho que um ponto interessante da discussão é ver qual é o limite para isso. Até que ponto a gente pode permitir? Eu acho que, por mais que a gente defenda que é possível trazer técnicas do procedimentos especiais para o procedimento comum e vice-versa, vão ter certas situações em que isso não vai ser possível. E, assim, pelo menos eu, nesse ponto inicial do meu estudo, eu tenho dificuldade de perceber quais são os óbices, não quais são as possibilidades, mas quais são os óbices para esse trânsito. E eu imagino que talvez uma das razões seja essa. A gente não tem uma teoria geral dos procedimentos especiais no Brasil que permita construir esses tipos de solução com uma base teórica assim, mais segura, que traga respostas mais seguras, que não sejam meramente casuísticas. Eu queria saber o que é que vocês pensam nisso, vocês que estudam bem. Professor Fred. Vamos lá. Você falou de várias coisas aí, né? O processo estrutural não ser necessariamente coletivo, a gente defende isso. No texto que a gente acabou de publicar, a gente fala isso. O meu orientando, o Matheus Galdino, a dissertação de mestrado dele, eu acho importantíssimo. Ele realmente me convenceu disso e deixou isso muito claro. Trata disso também. Eu tenho um orientante chamado Felipe Batista, cuja dissertação de mestrado é o processo de recuperação judicial como um processo coletivo e estrutural. Importante isso. É uma dissertação muito boa. Processo de recuperação judicial como um processo coletivo e estrutural. Felipe Batista, dissertação de mestrado defendida há uns 2 anos e meio, mais ou menos, aqui na UFBA. Eu acho plenamente possível um trânsito de técnicas dos processos concursais empresariais para o processo concursal da insolvência civil, que está em vigor ainda, o Código de 63 está em vigor. Plenamente possível esse trânsito de técnicas aí. Plenamente possível. Acho que é uma aplicação muito boa. Por acaso, como eu disse aqui na minha exposição, foi um tema que Cabral suscitou no nosso grupo Eu, Ele e Cunha essa semana. Um tema que ele suscitou essa semana aqui. Então, eu acho um caminho muito, muito frutuoso. E eu concordo com você de que é preciso desenvolver dogmaticamente os critérios que permitam esse trânsito. Portanto, os critérios para a gente avaliar se é adequado ou não. Eu acho que isso está faltando. Isso está em aberto para ser desenvolvido. A professora Capelo chegou a mencionar isso também na exposição dela. Concordo com você. Eu, até hoje, eu tenho um critério. Minha meia é certa. O critério é o seguinte: na dúvida, pode. Esse é o primeiro critério. Na dúvida, pode. Estou com dúvida se pode ou não pode. Então, pode. Senão você não teria dúvida.
O que eu quero dizer com isso? Quando você não puder, isso vai se revelar muito claramente. A inadequação, ela hoje tem que ser vista, tem que ser encarada como uma inadequação evidente. Se a inadequação ela é duvidosa, é porque não é inadequado. Essa dúvida que está na nossa cabeça é uma dúvida apenas pelo nosso ranço doutrinário de pensar o processo como um processo rígido, que faz parte do nosso imaginário isso. Então essa é a primeira diretriz. E é a única com a qual eu tenho absoluta convicção. Agora, eu sei que outras haverão de ser construídas. E é por isso que eu disse que nosso livro é um livro que ara o terreno para que outras pessoas possam desenvolver os temas, possam encontrar, seguir os caminhos que a gente aponta ali e que certamente a gente vai ficar pensando. Cada edição do livro vai vir com concretizações mais seguras das nossas ideias, né? Que surgem, inclusive, desses debates como esse. Câmbio. Mais alguém quer falar? Léo, agora surgiu uma provocação que eu queria fazer a Fred, na verdade. Sabia que se dirija a mim com respeito, viu? Se dirija a mim com respeito, viu? Me chame de senhor. Mudou, né? Mudou. Agora mudou. Aquela ousadia de quarterback de futebol americano acabou, né? Meu cara, tem que... O senhor, Dr. Fred, seguinte. Cara, primeiro, eu queria fazer uma menção aqui que ninguém fez, mas que é algo que eu tenho muito orgulho disso. Eu, Rodolfo, Gustavo, Tamires e tantos outros, nós somos a mesma turma da FDR, a mesma classe, o mesmo ano da FDR. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo essa participação da nossa classe. Tudo. Mas, assim, sobre esse tema, eu queria... na verdade, é uma provocação. A gente já conversou colateralmente sobre isso. E eu acho que um dos grandes méritos do seu livro com Cabral e Léo é que ele abre um leque, como você mencionou, muito grande. Eu estava comentando aqui com o Rodolfo colateralmente o seguinte. Eu já tinha comentado isso com ele há bastante tempo, logo quando o livro lançou. É interessante como ele abre espaço. Isso se reflete aqui nesse momento, porque todos aqueles que fizeram perguntas a partir das suas perspectivas daquilo que estudam. A gente falou de vários temas aqui. E eu vou fazer uma provocação também nessa linha, a partir do que eu venho pensando. Hoje, quando o Arthurzinho falou de supletiva e subsidiária, você fez um questionamento que eu achei interessante. Se eu tenho obras distintas e doutrinadores distintos, dizendo que subsidiária e supletiva são exatamente a mesma coisa, ao contrário, quando a gente estuda competência hoje, será que vale a pena ainda a gente falar de competência relativa e absoluta ou falar de vícios que geram nulidade ou anulabilidade? E eu pergunto isso a partir dessa comunicação que a gente faz do processo coletivo para o processo individual. O princípio da competência adequada, a utilização da adequação para justificar as regras de competência que a gente constrói no processo coletivo, será que hoje compreender competência no processo coletivo não seria um instrumento indispensável para que a gente superasse os problemas que o código não resolveu em questão de competência? Por exemplo, efeitos da conexão, competência para ações repetitivas, prevenção. Teve um julgamento recente do STJ que falou sobre... Eu só conhecia um posicionamento do STJ sobre prevenção. Teve um posicionamento recente sobre isso. Até Zanetti uma vez, até no grupo de pesquisa lá da UFBA, mais ou menos ela entendia que não havia uma prevalência ou uma maior importância do estudo da competência no processo coletivo hoje. Mas isso é um negócio que eu tenho questionado. Ele disse Será isso? Que... Não, Zanetti disse isso? Não. O que eu sugeri foi, será que não é mais importante hoje a gente desenvolver um estudo sobre competência no processo coletivo que, de volta, vai nos ajudar a compreender competência no processo individual? Ou seja, eu coloquei numa posição de prevalência. Isso foi uma posição minha. E pelo que eu entendi da manifestação dele, ele diria que não, que havia realmente um diálogo e que seriam âmbitos de estudo comunicativos e distintos. Foi o que eu compreendi da resposta dele diante da minha provocação. E é a mesma provocação que eu faço hoje, que eu faço agora. Será que não tem tema exatamente por essa questão da adaptabilidade do procedimento, da comunicação entre os microsistemas?
principalmente no âmbito da competência. Será que a gente não precisa trazer as lições do processo coletivo para que a gente possa superar vários problemas que o CPC não resolveu em termos de regulação de competência? É uma pergunta propositadamente aberta e propositadamente provocativa, que eu queria te ouvir a respeito disso. Tá bom. Vamos para a primeira pergunta. A gente já tinha conversado sobre isso. Eu acho que ainda existe uma utilidade dogmática e acho que essa sua premissa tem um problema. É que por exemplo, chamada incompetência relativa, ela não gera anulabilidade alguma. Não há nulidade decorrente de competência. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhuma nulidade que decorra de um problema de incompetência relativa. Eu não me lembro, assim. A incompetência relativa, aparentemente, não me recordo que ela gera nulidade. Ou melhor, ela gera invalidade, para usar o gênero, né? Então, a própria incompetência absoluta, a consequência dela para fins de invalidação hoje é muito mais mitigada, né? Então, também não me parece que seria um ponto para a gente discutir. Por isso que eu acho que o absoluto e relativa é uma classificação útil por outras razões, não pela validade. A possibilidade de conhecer de ofício, a possibilidade de preclusão, se cabe rescisória. Tem outros aspectos do regime jurídico não relacionados à invalidade que tornam útil ainda você distinguir. O que eu acho que é interessante construir é se o sistema ele só tem esses dois regimes jurídicos. E isso eu acho uma reflexão importante. Eu acho que é possível vislumbrar outros regimes jurídicos de discussão, de controle da competência que não sejam apenas esses dois. Como é o caso, por exemplo, do regime jurídico do foro de eleição abusivo, que a gente tem de encaixar em alguma coisa e diz que é um relativo mutante. É um relativo com algum tipo de... E aí, o tomo 4 do Tratado de Direito Privado, de Pontes, ele é muito útil, porque quando ele vai falar da distinção entre nulidade e anulabilidade, ele explica que todo regime de invalidação é um regime que tem 5 ou 6 características. Ele vai de A a F. Se pode de ofício, não pode, se tem que ser por exceção, por ação, várias características. E aí ele diz que nulidade costuma ser um regime de invalidação que tem X características. E anulabilidade, Y características. Mas que o direito pode misturar e pegar características de um e outro e montar tantos regimes de invalidação quantos sejam possíveis a partir de uma análise combinatória dessas características. E aí, quem pensa assim, isso ajuda muito a pensar e não estranhar quando o próprio direito positivo muda e cria situações que a gente tem que chamar de sui generis, porque nossa cabeça só tem 2 gavetas. Aí tem que chamar tudo de sui generis. Pontes, nesse ponto, ele mostra que a gente não pode ter 2 gavetas. A gente tem que usar essas classificações com a sua finalidade, que é uma finalidade heurística. O que é uma finalidade heurística? É uma finalidade de facilitação, são instrumentos que facilitam o nosso entendimento. É só isso, é um facilitador da compreensão, mas não um limitador da compreensão. Se você usa ferramentas heurísticas para limitar a sua compreensão, você está usando mal. Então, esse é um ponto. Outro ponto, eu entendo o que você quer dizer, mas acho que eu reformularia o seu pensamento. Eu acho que o processo coletivo é um laboratório, e aí não é o direito processual coletivo, é o processo coletivo, como realidade. É um laboratório para nós percebermos como as regras de competência, de um modo geral, e que inclui as regras do processo individual, são regras mal pensadas. Porque isso sim, eu concordo. Mas aí, perceba que não é uma prevalência do processo coletivo, não tem a ver com o juízo de valoração.
ou de subordinação, ou de hierarquia epistemológica. Não é isso. É compreender, e aí é um fato, que o laboratório do processo coletivo ele serve para iluminar, para mostrar empiricamente como nós estamos defasados em temas de regras de competência. Isso é, para mim, claro. E veja, você sabe disso, tanto que eu estou forçando você a escrever sobre isso. Acho que é um tema da sua geração. Se a sua geração deixar que a gente tome conta disso, a gente vai deixar você. A gente vai ganhar mais uma geração. A gente vai tomar conta desse assunto e vai eliminar mais uma geração. Porque é isso que vocês têm que pensar, os mais novos, né? E vocês estão vendo a gente... Eu tenho 22 anos de atividade científica, sem parar. Não é todo mundo que aguenta ficar 22 anos fazendo ciência sem parar. O tempo todo. Não sei quanto é que eu vou aguentar mais. Mas enquanto eu aguentar, eu estou competindo com vocês. Eu estou competindo com vocês. Vocês não deixem tema quicando para eu poder vir de lá e pensar sobre ele, não. E a geração de vocês tem que estar com isso na cabeça. Existem temas que são seus, ou deveriam ser temas apropriados por vocês. Mas aí vocês ficam escolhendo. Muitos de vocês pessoas excelentes, né? Excelentes. Escolhem temas de doutorado novos. Escolhem temas de doutorado que vão morrer. Vocês estão falando é como se vocês estivessem escrevendo para a minha geração, os problemas da minha época. Aí vocês escrevem agora. O que é que vai acontecer? O pessoal mais velho, que está ainda na ânsia, fica se apropriando dos temas da sua geração. Acho que competência, né, com essa abordagem, é um tema da geração de vocês. E aí tem várias coisas, juiz natural, como com a tese de titularidade de Cabral, que abre também as reflexões, né? Competência adequada, cooperação judiciária. A gente está provocando. Aí, né? Aí veja a Gabizinha aí. A Gabizinha escreveu sobre cooperação judiciária. Certamente, se ela fosse escrever hoje, não seria a mesma dissertação. Você está tentando trilhar por esse caminho. Fred, não diga isso não, porque aí ela vai atrasar mais ainda a publicação. Vai querer... Foi mal, Léo. Tem que publicar logo. Léo tá no meu pé e eu tô com a... Pare de ficar remoendo, publique logo. Até porque todo mundo já conhece o trabalho e ela não ganhou nenhum direito autoral, né? Já é muito citado, né? Mas pelo menos tem isso. É um trabalho já muito citado. Mas o seu livro me provocou ainda mais reflexões, ainda acrescentei mais coisa, mandei para Léo, publica isso logo. Depois você faz um artigo, Gabi, bota na segunda edição, agora publica esse negócio para pelo menos você pingar um dinheirinho na sua conta aí. Você nem se preocupe com isso, que não tem dinheiro para isso aí, você vai ganhar pouquíssimo. A questão é você divulgar e as suas ideias. Agora, acho importante, como o seu livro já é muito citado, muita gente já citou, né? Se você tiver revisto algum posicionamento ou evoluído em algum posicionamento, acho que você tem que registrar no livro. Sim. Porque senão as pessoas vão buscar a sua dissertação e aí vai ficar confuso qual é o pensamento de Gabi. Então, você tem que dizer, a versão comercial traz uma mudança, uma evolução, ou um reforço, enfim, do que foi defendido, porque o seu trabalho já é um trabalho muito citado. Você tem razão. E eu tenho feito isso ao longo do texto, mas vou colocar logo no início também, para já alertar. E aí, Léo? Acho que é isso, né? Isso. Alguém mais? Acabei falando muito, não foi, Léo? Quase 2 horas. Você tinha me falado que era 1 hora, pô. Se não tiver apalhado aí sua gestão de tempo, seu cronograma. Meu problema é meu Zazap. Eu fico imaginando o que significa um Zazap de uma manhã, de 9 às 11, sem consultar. Eu vou abrir meu Zazap aqui e vai ser desesperador. Pois é. Em alguns momentos eu fechei a câmera para responder também algumas mensagens. Mas é isso, meu velho. Queria agradecer sua participação aqui. Foi muito boa. A audiência bem
cheia, permitiu reflexão para todo mundo. O pessoal da turma, vamos gerar um novo link para a gente continuar o debate. E todos que estão aí na audiência, muito obrigado pela presença, pela participação. Fred, meu velho. Beleza. Ó, valeu. Veja a mensagem que eu lhe mandei hoje cedo. Eu vi, vou lhe responder. Beleza. Valeu. Abraço, galera. Se cuidem aí. Bom dia. Abraço.